Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano Marcel e hoje falamos de porcentagem. Nas aulas que se seguem, vamos dar continuidade. Hoje falamos do conceito, falamos do que seria porcentagem, como se calcula a porcentagem, como se transforma de uma forma percentual para uma forma unitária. Mas, sem mais delongas, venha comigo. Quando falamos em porcentagem, falamos desse símbolo, né? O símbolo, as duas bolinhas cortadas por uma barra. 1% significa 1 de um total de 100. Ou seja, para calcularmos percentual de algo, consideramos aquele total dividido em 100 partes iguais. 2% daquelas 100 partes iguais, queremos 2 pedaços. 50% de todas aquelas 100 partes iguais, pegamos 50 partes. Vamos representar aqui de maneira melhor para que possamos visualizar. Temos 30%. Como represento 30%? 30% seria 30 de um total de 100. Essa é chamada de forma percentual. Quando colocamos 30 de um total de 100, podemos passar para essa forma decimal, 0,30. Aqui temos um outro nome para ela, chamamos de forma unitária. Está lá. Certo? 21%. 21 sobre 100. Caso queiramos obter na forma unitária, duas casas decimais, 0,21. O mesmo acontece com 7%. 7 sobre 100. Tomando um certo cuidado, aqui seria 0,07. Bom, mas Cristiano, é só isso? Não, é muito mais do que isso, logicamente. Nós estamos começando pelas representações. Vamos ao próximo. Eu quero calcular aqui 40% de 80. Seja 80 metros, seja 80 reais, seja 80 litros, não importa. 40% de 80. Façamos assim, olha. 40 sobre 100 vezes 80. Se você preferir, 0,40 vezes 80. Nada demais. Para aqueles que têm uma grande dificuldade de trabalhar com frações, sem medo, coloque aqui o 1 sobre o 80 e multiplique numerador com numerador e denominador com denominador. Façamos então 40 vezes 80, vamos encontrar 3.200. 8 vezes 4, 32. Acrescentemos os dois zeros. Logo abaixo, 100. Simplifiquemos essa fração, vamos encontrar 32. É claro, que poderíamos ter feito essa simplificação logo aqui. Cortamos, já que haja visto que é uma multiplicação, cortaríamos o 0, 0, 0, 0, ficaríamos com 4 vezes 8, 32. Isso quer dizer que 40% de 80 é igual a 32. Se você tem 80 reais, digamos, por exemplo, e você queira pegar 40% disso e guardar consigo e gastar só o restante, dos 80 reais você vai guardar 32 reais. 1,5% de 500. O raciocínio não é nada diferente, os números mudam. Vamos, 1,5 sobre 100 vezes 500. Fácil, não? Como disse anteriormente, cortemos logo os zeros aqui. Ó. Vamos ficar apenas com a conta 5 vezes 1,5. Vamos colocar a continha aqui. 5 vezes 1,5. 7,5. Está aí. Isso é o cálculo de percentual. Para deixar bem claro por que fizemos essa conta, 40 sobre 100 vezes 80, pensemos na seguinte situação dita anteriormente. Para calcular 40% de 80, eu peguei esse 80, dividi em 100 partes iguais. Então, dividido, vou colocar de outra cor aqui,
dividido em 100 partes iguais. Dessas 100 partes iguais, eu vou pegar 40 delas. Daí o fato de eu fazer 40 sobre 100 vezes 80. É como se eu dividisse 80 por 100 e logo em seguida multiplicasse por 40. Dado o conceito. Aqui, 1,5% de 500. Bom, se você pegar 500 e dividir em 100 partes iguais, e esse número fica melhor de ser visualizado do que o anterior, se você pegar 500 e dividir em 100 partes iguais, quanto vai valer cada parte? 5. Só que dessas partes eu não quero todas elas, eu só quero 1,5 dela, né? Uma parte mais metade dessa parte. 5 vezes 1,5, 7,5. Certo? Então agora vamos resolver um probleminha muito parecido com o que já caiu no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, querendo saber o que significa 40% representado geometricamente. Então, vamos lá, voltando ao assunto anterior, 40% seria pegar algo, dividir em 100 partes iguais e dessas 100 partes iguais, pegar para mim 40 delas. Sim, Cristiano, mas eu vou ter que pegar aquilo e dividir em 100 pedacinhos iguais e depois, não, a coisa não funciona bem assim. Nós conseguimos fazer um cálculo mais tranquilo sem ter que ser tão minucioso. Mas, enfim, a situação é essa. Mas vamos lá? O que seria 40%? 40% seria 40 sobre 100, ou seja, 40 de um total de 100. Certo? Bom, vamos simplificar essa fração aqui, né? Podemos simplificar aqui cortando esse zero, ou seja, é como se eu estivesse aqui dividindo por 10 e aqui também dividindo por 10. O que sobraria para nós? 4 sobre 10. Que ainda podemos dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. Com isso, ficaríamos com uma fração de 2 sobre 5. Essa é a fração. Bom, procuremos aqui, então, dessas figuras geométricas que esteja dividido em 5 partes iguais, que é o denominador dessa fração. E dessas 5 partes iguais, que esteja achurada, pintada, rabiscada, como você queira chamar, 2 delas. 2 partes iguais? Não. Essa daqui seria a representação, na realidade, de 50%. Se você pega algo, o inteiro, e divide em 2 partes iguais, considerando o inteiro, como sempre, como 100%, metade dela, 50%. Isso daqui, não sei se seria os 2/5. Vamos ver por que não? Venha comigo. Quantas partes iguais nós temos aqui? Cristiano, 4 partes iguais. Se de 100 partes iguais, 100%, nós dividimos por 4, encontramos 25%. Então, vamos lá. Cada pedaço desse equivale a 25%. Vou pôr aqui em cima, 25%, 25% e 25%. Na realidade, esse total aqui, essa figura geométrica, seria melhor representada por 75%. O mesmo acontece na letra D, onde ficaria representada apenas por 25%. A nossa resposta seria a letra C. Vamos confirmar? A fração é 2 sobre 5. 2 partes de um total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5 partes eu peguei 2. E isso equivale, então, a melhor representação, digamos, de 40%. Certo? Para fecharmos nossa aula, vamos à resolução desse problema. Eu vou propor que o salário de Anderson é de R$ 5.600 e ele utiliza 15% para o pagamento de suas contas. Vamos calcular quanto em dinheiro ele
tem para pagar, ele utiliza para o pagamento de suas contas. 15%, vamos lá? Deixa eu pegar um giz aqui. 15%, 15 de um total de 100, vezes 5.600. Mais uma vez, eu vou pegar os 5.600, dividir em 100 partes iguais. Encontraria 56. Dessas 56, eu vou querer 15 partes dessas. Ou seja, eu quero 15 pedaços iguais a 56. Daí o fato de eu multiplicar 15 vezes 56. Façamos a conta. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 5, 25. 28. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. 0, 14. Está aí. Ele utiliza R$ 840 para o pagamento de suas contas. Terminamos aqui. Um forte abraço e até a próxima.